18 de setembro, dia de São José de Cupertino. Ele nasceu no Reino de Nápoles, em 1603, dentro de uma família muito pobre, ao ponto dele nascer num estábulo, como Jesus. Mas será que ele foi santo por ter nascido na pobreza material? Claro que não. Mas sim, porque ele buscou viver a pobreza espiritual. Não há santidade sem pobreza de coração, que é diferente de pobreza de espiritualidade, né? Quem não ora, não vive caridade, acaba caindo numa pobreza de espiritualidade. É pobre na intimidade com Jesus, ou nem tem. Mas os santos nos ensinam que nós cristãos somos chamados a uma intimidade, a um relacionamento que a cada dia pode e precisa ser mais profundo com a ajuda do Espírito Santo e da Virgem Maria, como percebemos na história de São José de Cupertino. Com 17 anos, ele já tinha convicção do chamado à vida religiosa. Entrou uma primeira vez, mas foi dispensado. Depois insistiu. Uma segunda vez e foi dispensado novamente. Por quê? Se era alguém que buscava a santidade, mas seus limites mentais e físicos eram muitos. Mas os santos nos ensinam que nós não podemos parar nisso. Mesmo que alguém pare, ou que muitos parem, não podemos desistir do chamado de Deus. Então, numa terceira, ele foi aceito na família franciscana. Sim, e tinha um chamado também para padre. Foi custoso, humilhante, mas com muita oração, penitência, ajuda, compreensão, ele chegou lá. E que padre, e que frei, que exemplo. Um homem aberto à ação do Espírito Santo, um homem dado ao povo, ao apostolado, e como Deus realizou milagres, sinais, prodígios através de São José de Cupertino, ao ponto de ficar conhecido como um dos santos mais carismáticos da história da Igreja. De fato foi, porque ele se deixou conduzir pelo vento do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que continua a ser derramado nos nossos tempos. Claro, é o Espírito Santo que nos santifica pela vida de oração, pela vida sacramental, até pelos sofrimentos quando nós aceitamos. Tudo se torna material para que o Espírito Santo vá trabalhando na santidade, como foi na vida de São José de Cupertino e na vida dos santos de modo geral. Olha, abrir-se aos dons do Espírito Santo é uma necessidade, principalmente nos nossos tempos. Mas é preciso ter coragem e disposição para arcar com as consequências, porque nem sempre a compreensão vem, né? Pelo contrário, vem a perseguição, vem a incompreensão, os incômodos. Foi o que aconteceu na vida do Frei José de Cupertino. O povo o buscava e causava até transtornos para a vida conventual, e ia o Frei José de um convento para o outro, fugindo das multidões, ou ainda sendo transferido, né? E ele aceitava, com todo o desafio. Passou por Assis também, mas ali não pôde ficar, pela sua fama de santidade. Foi até para o convento em Ósio, próximo de Loreto. Ali, em 1663, esse santo carismático partiu para a glória de Deus, deixando a nós esse testemunho. Vale a pena buscar a santidade. O mundo precisa, a igreja necessita. Precisamos ser abertos aos carismas, mas corajosos em corresponder com as consequências. São José de Cupertino, rogai por nós.